estava pregando lá na DVEC, e ele me fez esse convite e, por a Deus, me deram essa oportunidade de poder estar aqui com vocês. Obrigado, viu, mano? Obrigado de verdade. Um rapaz muito educado mesmo. Eu vim sozinho, minha esposa ficou em casa com meu filho. Eu, daqui a pouquinho, tenho uma viagem para fazer a São Paulo, ainda de madrugada, e ela acabou ficando com o Bernardo em casa, dando uma descansada, mas também quero trazer a saudação de paz da minha família, os irmãos. Se os irmãos recebem, digo amém. Amados, eu pedi para que vocês se sentassem, enquanto estou fazendo os agradecimentos, para não manter as irmãs de pé. Seria desagradável, né, da minha parte, deselegante, enquanto estou fazendo agradecimento, as moças de salto, etc., eu mantê-las em pé. Eu sei que não é nada confortável, mas eu quero que agora, para lermos o texto sagrado, você obedeça sempre a visão do pastor Giovanni. Se ele ensina que você precisa ficar em pé para ler o texto, por favor, em respeito ao ensino pastoral, todos os que podem precisam ficar em pé, tá bom? Sempre respeitando o que o pastor ensina a vocês. E abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho segundo escreve João, o capítulo de número 5. Evangelho segundo escreve João, o capítulo 5. Eu não quero abusar da paciência dos irmãos, mas eu quero ler alguns versículos que eu acho que seria bom para nós no desenvolvimento da homilia. Então, eu quero ler aqui alguns versículos e que acho que será o suficiente para a nossa meditação. Se você encontrou João capítulo 5, diga amém. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água, pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar são? O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas quando eu entro ou quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são e tomou o seu leito e andou, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É dia de sábado, não te é lícito carregar teu leito. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele mesmo disse: Toma o teu leito e anda. Então eles perguntaram: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? O que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se afastado por causa da multidão naquele lugar. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que tu já estás são, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Se for da vontade dos irmãos, digam amém. Tome seu assento. Eu quero aproveitar esse belíssimo tema, essa proposta de recomeço, descer alguns argumentos iniciais e depois dessa nossa construção, nosso pensamento, permitindo Deus, fazemos um paralelismo, não só com a proposta temática do culto, mas também com o texto sagrado vinculado também à nossa vida. Então eu vou pedir, nesses primeiros 15 minutos iniciais, um pouquinho da sua paciência, para que a gente possa aqui, com calma, de forma vagarosa aí, criarmos uma linha de raciocínio. Prometo que não será nada complexo, mas se faz necessário aí, pelo menos, esses 15 primeiros minutos. Os que querem ouvir, digam amém. Amados, eu vou adotar aqui neste momento a classificação ou entendimento de comportamento segundo a psicologia. Para a psicologia, comportamento abarca
toda e qualquer tipo de ação, seja essas ações conscientes ou inconscientes. Comportamento, para a psicologia, ela é o entendimento dado a todo e qualquer tipo de ação, sejam ações conscientes ou ações inconscientes. Vale a pena dizer que, dentro dessa questão de ação, de como agimos, por que agimos e o sentido da nossa ação, nós temos duas escolas importantes que irão inaugurar as principais escolas da psicologia, e elas são escolas filosóficas, que são nascidas oriundas de um período que nós chamamos de renascentismo. Nesse período renascentista, nós temos a primeira escola chamada de racionalismo. Essa escola do racionalismo filosófico, lá do período renascentista, é considerado como pai fundador um filósofo de uma grande envergadura chamado de Platão. Essa escola do racionalismo, oriunda desse período do renascentismo, depois da era medieval, do período medieval, nós temos não só Platão como pai fundador, daquele que manteram por herança os seus ensinos, mas temos também um grande filósofo chamado de Rousseau. Para essa escola, nós nascemos já com um conhecimento inato. O que seria esse conhecimento inato? Bom, segundo eles, a alma, que é imortal e imaterial, já tem em si conhecimento. Para alguns filósofos desse período, o homem já nasce propenso ao bem, ou a fazer o que é bom. E conforme ele vai vivendo, as experiências que ele vai adquirindo, ou o meio em que ele vive, os fatores externos vão corrompendo o indivíduo, fazendo com que ele também pratique aquilo que é mal. Então, a primeira ideia que eu quero que você entenda é que essa escola do racionalismo diz que o seu comportamento, o jeito que você age, o jeito que você comporta, ou todo e qualquer tipo de ação que você tome, seja consciente ou inconsciente, é imbuído de um conhecimento inato. Você já nasceu carregando algum tipo de valor, algum tipo de conhecimento. Há uma segunda escola que rivaliza com este pensamento, nesse período renascentista, chamada de empirista. Enquanto o pai fundador é considerado Platão, empirista é considerado Aristóteles, discípulo de Platão. Para estes, tem nada a ver esse papo do homem já nascer com um conhecimento inato, gravado na sua alma. Na verdade, para eles, segundo uma expressão bem célebre de um outro pensador chamado de John Locke, o homem nasce como se fosse uma lousa branca, vazio. E por ser vazio, tudo o que ele é, a forma que ele age, seu comportamento, usando mais uma vez e frisando, insistindo sempre, na terminologia da psicologia, como ações, quer sejam conscientes ou inconscientes, é um produto da vida, não dele. Então ele nasce vazio e vai adquirindo experiências ao longo da vida que vão moldando e constituindo o que nós chamamos de ser social. O que você é hoje, o que você está se tornando e que vai se completando ao longo da vida. Dito isto, hoje no período que nós temos, nós bem sabemos que não dá para você ficar propenso só para um canto ou para outro. A gente acaba acreditando que nosso jeito de agir, nosso comportamento é um resultado de um conglomerado complexo, seja de fatores internos, inatos, da qual nós denominamos genética. Você, quando foi gerado, recebeu uma carga genética e essa herança genética também colabora para o seu comportamento, e também sabemos que há um valor ou um fator externo a você, aonde você nasceu, a família que você foi educado, o bairro que você mora, as experiências que você adquiriu, quer sejam boas experiências ou más experiências, foram formando isto que você é hoje, essa forma de pensar, de agir, de entender a vida, naturalmente também o seu comportamento. Tá, por que isto é importante? Porque quando você coloca valores internos e externos para a formação do que você é hoje, para o jeito que você se comporta, para todo e qualquer tipo de ação que você toma, existe um fator modelador do comportamento humano chamado de cultura. Carlos, qual é a definição de cultura? É muito larga. Temos vários teóricos que falam sobre cultura. O que eu posso tentar definir para vocês o que é cultura é que ela vem do latim colere, que significa cultivar, e dentro desse pensamento de cultivo, nós temos artes, músicas, bandeiras, comidas típicas, costumes, éticas, moral e assim sucessivamente. Então, quando você nasceu, já existia uma cultura brasileira e uma cultura aqui no Rio de Janeiro,
que para você poder se relacionar com o Brasil, com o povo brasileiro, onde você mora, aqui no Rio de Janeiro, você também teve que absorver essa cultura. E nós somos tidos, o povo brasileiro, como um índice dos maiores em população cristã. Então, queira alguns ou não, o Brasil tem por cultura reflexos ou comportamento também cristão. Óbvio que, diferente do que nós entendemos como comportamento, lembrando da psicologia, todo e qualquer tipo de ação, nossa ação enquanto protestante se restringe aos ensinamentos bíblicos. Mas, no geral, no macro, na cultura, há também resquício de comportamento cristão. Se não, vejamos. Ao término desse culto, tente conversar com alguém sobre o ano que está vindo e que não seja crente. Pergunte para ele quais são a sua expectativa. A tendência é que boa parte da conversa estabelecida com alguém que não seja crente tende a ser também ecoado dos lábios dele. Se Deus quiser, se Deus permitir, se for da vontade de Deus, se Deus me der saúde. Ele não ceia, não é batizado, não frequenta uma igreja, não tem um comportamento próximo ou se esforçando aos parâmetros bíblicos, mas se expressa, se comporta e às vezes fala como um cristão. Sim ou não? Bacana. Então, esse pensamento cultural que temos deveria, em tese, facilitar a vida de todas as pessoas aqui de São João de Meriti. E não facilita. Qual seria o facilitador? Eu te explico. Como é que nós entendemos a vida? Por que eu ajo do jeito que estou agindo hoje? Por que eu, Carlos, tenho o tipo de comportamento que tenho? Porque eu fui moldado, não só por genética, mas pelo meio que vivo. E o meio que vivo é um meio cristão de fé protestante. O que significa dizer que o meu pensamento sobre vida e como eu devo me comportar na vida não é mais pautado no meu entendimento, mas no entendimento bíblico. Eu explico para vocês aqui. Para muitas pessoas de São João de Meriti, eles são simplesmente produtos de um coito. Um homem e uma mulher tiveram uma ação sexual e jogaram eles no mundo. Nós não pensamos assim. Nossa ação, o jeito que nos comportamos, é reflexo de como entendemos já a vida no seu nascimento. E quando nós entendemos a vida no nascimento, Carlos? Que Deus é o dono da vida. E tudo que existe e é vivo é porque Deus permitiu que aquilo existisse, que vivesse. Então Deus delegou ao homem o direito de poder se reproduzir, logo o homem se reproduz. O meio para o nascimento é o coito, mas quem deu o dom da vida é Deus. Então, quando eu entendo que Deus é o dono da vida, eu vou usar aqui um pensamento que citei lá em Goiânia para um pensamento sobre vida. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Irmão, dará tudo certo. Lembra que eu falei dos 15 primeiros minutinhos? A gente vai aqui juntar com o texto do paralítico e vai ter todo sentido com o recomeço. Redobre a sua atenção. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: quando eu falo que Deus existe, eu falo que tudo que foi criado não é resultado ou produto do nada. Tudo que foi criado existe porque alguém determinou a sua existência. Gênesis capítulo 1. E disse Deus e houve. Sim ou não? Bacana. Então, aquele que cria determina a natureza do objeto criado. Perfeito? Esse é meu pensamento de vida e é por isso que eu me comporto assim. Explica melhor, Carlos. Vou dar o mesmo exemplo que dei em Goiânia, só para simplificar. Eu pergunto, a pergunta é ridícula, mas eu vou perguntar, gostaria muito que você me respondesse. O que é isto aqui, irmãos? Bom, na verdade, você deu 50% da resposta. Eu não perguntei o nome. O nome é microfone. Eu perguntei o que é isto. E o que é isto engloba não só o nome, mas a função do objeto. Então, quando eu perguntei para você o que é isto, você disse microfone, você disse a definição, nomenclatura. E para que serve? Percebeu? Então, microfone é um objeto feito para captação de voz. Simples. Alguém, em algum momento da história, viu que alguém que falava sem esse objeto tinha dificuldade da sua voz ser audível a quem está lá no fundo da nova Assembleia. Então, o que ele pensou? Eu preciso criar um objeto que capte a voz de quem fala e reproduza um som perfeito no ouvido de quem está perto, de quem está no meio, de quem está no fundo, de quem está na galeria. Então, quem criou determinou a natureza do objeto criado. Então, quem criou isso aqui disse, você é microfone, você não é retorno. Se você tentar ser retorno, você não vai prestar, porque você não nasceu para ser retorno, e vice-versa.
Então, quem determinou, quem criou, disse: não adianta você tentar ser copo, você não nasceu para ser copo. Então, se você tentar ser copo, você vai se dar mal, você vai se arrebentar, porque eu te criei para ser microfone. Você não amplifica, você capta a voz, e aí as caixas é que vão amplificar. Então, o nosso pensamento de vida é morte. Por que pensamento de vida é morte? Porque eu só sei que alguém é convertido não pela Bíblia que carrega, nem pela roupa que anda. Alguém é convertido se respeitar o texto bíblico que diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, nós morremos, e se morremos, nos anulamos, porque morto não tem vontade. Então, o princípio de vida, a forma que eu estou agindo, me comportando, as minhas ações, conscientes ou inconscientes, devem ser guiadas explicitamente, diretamente, conectada com a ação divina. Então, entre eu querer e o efetuar, o dele deve governar. Está claro? Sim ou não? Bacana? E quem vive aqui em São João de Meriti? Qual é o comportamento deles? Mesmo que a cultura tenha resquícios cristãos, para eles não. Alguém decidiu ter uma ação sexual, seja casado ou abrasado, aconteceu, planejado ou não, e veio ao mundo. Se eu sou um produto de uma ação sexual, não há ninguém que antecedeu a minha existência e que determinou a minha natureza. Então eu sou livre. Então, se você estivesse aqui na nova Assembleia, e aqui não fosse um culto, tá? Deus não existisse, Deus nos livre disso, tá, irmão? Só um exemplo. Deus não existisse e você estivesse aqui ouvindo uma palestra sobre a vida, com bons louvor, com boas... É o vício cristão, né? Com boas músicas, e não tivesse nada de louvor, nada disso. Aqui fosse só uma palestra sobre a vida. Como você agiria? Qual seria o seu comportamento? E por que tem muita gente na nova Assembleia que está com a vida travada e precisa recomeçar? Eu gostaria de continuar falando, mas eu acho que você já cansou de me ouvir. Eu acho que eu te cansei. Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus, por favor. Além de estar apaixonado por vocês, pelo respeito que vocês estão tendo, e dando atenção à palavra com tanto equilíbrio e aparentemente dizendo que estão gostando, eu também sei que eu sou muito gato e ficar me olhando te agrada também. Os invejosos não adianta. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, como é que seria a vida? A vida seria apoiada em 3 características. Quantas características? Primeira característica, ela seria brutalmente liberdade. Por que brutalmente liberdade? Porque quando eu sou cristão, todo e qualquer tipo de ação, vou ficar sempre visando isso para que você não se esqueça. As minhas ações são tomadas na minha morte. Então, se eu morro, eu pego a minha liberdade e jogo no altar. Então, se eu peguei a minha liberdade e joguei no altar, eu restringi minha liberdade. Lá fora, a liberdade é brutalmente. Por que brutal? Porque como eu sou um microfone, mas ninguém me disse que eu sou um microfone, eu posso ser uma caixa, eu posso ser um retorno, eu posso ser um banco, eu posso ser um copo. A vida de lá é assim. Não há ninguém que me guie, não há ninguém que me oriente e não há ninguém que me aconselhe o que devo fazer com a minha essência. Eu que tenho que amadurecer, olhar para a vida e perceber que toda a vida é organizada, tudo serve para alguma coisa, a chuva serve para uma coisa, o mar serve para outra, o rio serve para outra, a árvore serve para outra coisa, fruta serve para outra coisa, sal para uma coisa, açúcar para outra, também tem que servir para alguma coisa. Então eu preciso produzir com a minha liberdade. Como eu sou livre para decidir o que eu quero fazer com a minha vida, estou dizendo nem para o lado pecaminoso, tá? Qualquer coisa, se é um advogado, um médico, um empresário, um empreiteiro, o que você quiser, ela vai puxar o segundo aspecto. Olhe para mim. Qual seria o segundo aspecto? Ela, além de ser liberdade, ela seria, como disse Heidegger, um pêndulo voltado para a angústia. Por que angústia? Porque entre querer ser e ser, existe uma trajetória. Então, por exemplo, eu, Carlos, estou dizendo que é obrigação nenhuma, eu, Carlos, entendo que pregar não é uma brincadeira. Então, quando o pastor Giovanni me convida para pregar, eu preciso estar preparado para isto. Mesmo já sendo formado em teologia, eu acho bom se reciclar de 10 em 10 anos. Então, como eu me formei muito cedo, voltei para a universidade. Precisava? Talvez não, mas é bom que eu me recicle. Estou pregando para pessoas que estão tomando decisões em cima disso aqui. Isso aqui não é uma brincadeira, não pode ser um cego guiando outro cego. Eu estou impressionado com a nova Assembleia, porque nós vamos mergulhar na mensagem. Eu sou pentecostal, mas só gritaria, irmão, é loucura, é histeria. Você não vai conseguir sair daqui sem tomar direção para nada. Então, se eu posso glorificar, mas entendendo porque estou glorificando, senão eu não passo de um louco. Quem entende isso, diga amém, por favor. Então, o pastor está cedendo o altar para mim. Então, entre eu entrar na universidade
e me formar novamente, lá vai 4 anos de novo. Perfeito? Então já vão mais 4 anos. Então eu preciso projetar minha vida para frente. Então eu posso ficar com os braços cruzados e ser um nada, ou eu posso jogar meu corpo para frente e sempre em projeção a fim de ser alguma coisa. Então quem olha para o vento não semeia. Então tem gente que é livre para ser, mas não é. Então há diferença. Tem gente que existe e tem gente que vive. Quem é que existe? Está aqui fazendo peso morto em São João de Meriti com os braços cruzados. Eu quero, mas não vou atrás. Quem é que vive? Aquele que diz, eu preciso fazer da minha vida algo, arregaça as mangas e vai à luta. Perfeito? E aí vem o terceiro aspecto. Qual é o terceiro aspecto? Ela será a utilidade. Pastor, se eu não voltar aqui, eu quero que só metade do teu cabelo caia. Que igreja, gente. Eu estou assustado, é difícil eu poder pregar assim, com facilidade, com conhecimento. Eu estou apaixonado por essa igreja, de verdade. Vamos lá. Então, o que seria utilidade? Se você acha que você quer ser o que quer ser simplesmente porque é um produto da tua vontade, você está louco. Por que louco? Porque existe uma frase de Mafezoli, não leva essa frase sempre ao pé da letra porque ela tem contexto certo. E ela diz assim, ó, sou o que sou porque alguém disse que sou. O que significa que eu busco ser útil para alguém. Você quer ver? A gente vai chegar no texto agora. Sou advogado para advogar alguém. Sou médico para clinicar alguém. Sou pastor que apacenta alguém. Eu canto aos ouvidos de alguém. Eu toco para alguém cantar. Está percebendo? Tudo que sou também é utilidade. Quando eu perguntei, o que é isso aqui? Você disse microfone, perfeito. Mas se você não me dá o sentido para que isso existe, para mim não fará sentido a sua existência. Então eu sempre busco utilidade. Então a vida de São João de Meriti sem Deus é, eu sou livre para decidir o que quero ser e se decidir mal, serei nada. Como eu não quero ser nada, eu boto meu ser para frente. Como eu saio meu ser para frente, eu quero ser alguma coisa para ser útil em São João de Meriti, para ser útil na minha família, para ser útil no Brasil e assim sucessivamente. Só que a vida não te espera. Então se você ficar esperando muito, a vida vai passar. E aqui nós estamos no mesmo impasse. Por que mesmo impasse? Porque aqui deveria ser assim, ó. Antes de eu agir, eu preciso orar. Antes de eu efetuar, eu preciso consultar a Deus. Decisões difíceis devem ser consultadas em Deus. Mas como tem oportunidades que eu não posso esperar, às vezes eu acabo decidindo, tendo um comportamento igual ao de São João de Meriti. Qual é o comportamento? Eu sou livre e quero ser e você. E aí depois eu vejo que Deus resolveu acerca daquilo que eu estou me tornando. Vou repetir isso para você, tá bom? A gente não tem que orar só para casar. Por que a gente não consulta assim Deus? É da sua vontade eu cursar essa universidade? Por que eu não chamo Deus para o projeto e não digo, Deus, é da tua vontade eu adquirir tal casa? É da tua vontade? O próprio Tiago disse, só podemos falar se faremos ou não, se for da vontade de Deus. Parece um exagero, mas quanto mais oração, mais contato, quanto mais contato, menos erraremos, porque diz o texto sagrado, em Lamentações capítulo 3, do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados. Em outro texto, há caminhos para o homem que parecem ser de vida, mas o final é de morte. Deuteronômio capítulo 8, versículo de 1, se vocês ouvir, guardar e praticar os mandamentos que hoje vos ordeno, vocês viverão. Está percebendo? Obedecer a Deus não é ser abençoado, é poder ter vida. Se você não obedecer nem viver, você tem condição. Está percebendo? Só que tem hora que eu sei. Não é porque... Irmão, tira um pouquinho o vício de pensar em pecado. Eu estou falando assim, às vezes você toma decisões até bem intencionadas para você, mas se dará mal, como por exemplo Ló. Ele disse, se eu tenho gado, eu preciso de campo, se eu tenho campo, eu vou para Sodoma. Se arrebentou, não orou, se perdeu. E Abraão ficou no deserto com Deus, e o deserto se tornou manancial. Está percebendo? É melhor estar no deserto debaixo de direção do que estar nas campinas debaixo de Sodoma. Correto? Dito isto, eu quero apresentar para vocês aqui, em João capítulo 5, um paralelismo da vida de quem está no templo, mas decidindo agir sem Deus. Vou repetir, hein? O que está acontecendo aqui lembra da definição? Para a psicologia, comportamento é todo e qualquer tipo de ação consciente e inconsciente. Lembrando que o comportamento é imbuído ou movido por características genéticas, internas ou externas, vinculadas ao ambiente. O que significa que o meu ambiente deveria me empurrar a levar o meu comportamento, as minhas ações decididas no altar, mas existem momentos na vida que mesmo no templo eu decido decidir a vida sem Deus. E o que acontece? João capítulo 5. No texto de João capítulo 5, João trabalha com algumas ocultações. Eu estou cansando os irmãos, ou dá para ouvir, irmãos? Vamos lá? Nós vamos mergulhar agora, tá? Já essa reintrodução. Então, vamos lá. O que o João está dizendo? Não esqueça de nada que eu disse até agora. O que o João está dizendo? Perceba, Nova Assembleia,
havia uma festa lá no templo de Jerusalém. E aí, João, Jesus subiu. Tá, que festa é essa? Ele disse, não importa. Claro que importa, porque festa bíblica, que judeu vai para o templo, só podem ser 3. Pêssego, Shavuot e Sucote. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. São essas 3 festas que eles são obrigados a irem. Segundo o livro de Levítico, solenidades, reuniões e convocações santas. Celebrar Páscoa para judeu não é feriado, é mandamento. E o judeu que tem fermento, não digo nem que não celebra Páscoa, fermento em casa na Páscoa é desligado espiritualmente. Se a festa é importante, Jesus é judeu, João é judeu, ele tem que informar. Só que ele disse, não, Nova Assembleia, eu não quero que vocês se atenham à festa. Não importa se é Páscoa, não importa se é Pentecostes, não importa se é tabernáculo, não importa se é culto das crianças, não importa se é culto dos varões, não importa se é culto feminino. Eu quero que você entenda que todas as vezes que a Nova Assembleia estiver com as portas abertas e quem veio para cá veio com o coração festivo, Jesus sempre estará no meio dessa festa, independente do dia. Bom, se Jesus está para alguma coisa, porque o nosso Deus é um Deus imbuído de propósito. Como ele está no templo, você tem aqui uma classe de 2 pessoas. Quais? As que estão curadas e as que estão no tanque doentes. Só que Cristo sempre vem para os doentes. Então, todas as vezes que a Nova Assembleia abrir as portas, domingo, estou perdido no tempo, hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira, seja na quinta-feira, não importa o culto que abrir. Abriu as portas, tem gente curada, maravilha. Mas Cristo já vem caçando os doentes. E quem é que está doente? Segundo a ocultação, havia um homem. Tá, que homem? Não importa. Nem seu nome, nem o nome. Filho de quem? Tão pouco. O que ele fazia lá? Estava com a vida travada. Quanto tempo? Isso eu te digo. 38 anos. Por qual doença? Também não te falo. Claro que fala, Carlos. Epígrafe do texto diz paralítico. Epígrafe do texto é um acréscimo de quem traduziu. Não é uma ofensa, mas não é bíblico. O texto diz enfermo no grego. Enfermo é enfermo. Se é enfermo, o texto diz enfermo, pastor Giovanni, não diz se era bico de papagaio, se era ciático, se era dor na coluna. Eu não sei o que era, eu só sei que ele estava travado. Então João começa a ocultar um monte de coisa e a gente fica meio perdido. E ele só revela algumas que não fazem muito sentido. A primeira, que aquela trava, João diz, o nome da doença não importa, mas eu te explico o que travou a vida dele, o que gerou essa doença. E o que gerou essa doença? Jesus olha para o rapaz e diz assim, vai e não peques mais. Opa, por quê? Porque se você voltar a pecar, vai travar mais do que travou. Então o que Jesus está dizendo para nós, João está informando é o seguinte, essa trava é um produto do pecado. Nós só sabemos o que é pecado oriundos do Antigo Testamento. E na visão veterotestamentária, o termo ali é hebraico. Então nós temos 2 expressões em hebraico para pecado. Primeiro, iniquidade. Todas as vezes que os irmãos lerem iniquidade, é uma ofensa direta a Deus. Não cabe outra interpretação. O nico é o cão. O que é o cão? Quando ele fala assim, os cães não entrarão no reino dos céus. O cão, irmão, é um animal que vomita e come do próprio vômito. Então ele está dizendo assim, iniquidade é uma ofensa a Deus. Há um outro tipo de pecado no hebraico que é ratá. Ratá é o termo utilizado em Lamentações capítulo 3, do que se queixa homem não ser dos seus próprios pecados. É uma palavra de caráter polissêmico. Então ela tem vários sentidos. Por exemplo, ela pode ser pecado para Deus, erro, errar o alvo. Por exemplo, Juízes capítulo 20. Os homens giravam fundo, atacavam a pedra e erravam o alvo. Alvo ali é ratá, o mesmo termo para pecado de Lamentações capítulo. Vai depender da estrutura do texto. Perfeito? Eu não sei que erro ele cometeu. Eu só sei que pecar é se desligar da vontade de Deus. O que é pecar? É ter uma ação contrária à ação divina. Todas as vezes que eu tenho uma ação desligada do projeto de Deus, irmão, não estou falando nem de pecado como a gente entende. Estou falando assim, eu tomo uma direção a qual Deus disse para eu não tomar. Lembra do profeta do livro de Reis? Um leão vai lá e me engole. Então tem muita gente sendo engolido por um leão porque está tomando direção que Deus não mandou tomar. Está percebendo? O que eu estou dizendo para você é que todas as vezes que eu estou na Nova Assembleia, Jesus está dentro, mas eu estou cismando em ter um comportamento e uma ação, consciente ou inconsciente, que não vem da vontade dele, eu sou microfone tentando ser retorno, eu sou microfone tentando ser caixa, eu sou microfone tentando ser banco. O resultado, a vida vai travar. Um erro, 38 anos de vida travada. Um erro, 38 anos de vida travada. Quando Cristo se apresenta, ele diz assim para o rapaz, você quer ver eu destravar a tua vida? Você quer ver a sua vida andar de novo? Você quer um recomeço? Você quer que eu faça a sua vida dar um start? Você quer que eu zere a sua vida para você recomeçar? Ele olha para Jesus e diz assim, eu quero
Tanto que eu quero que eu estou aqui. Eu estou sabendo que às quartas-feiras tem um movimento na Nova Assembleia que quem entra travado destrava. E eu cansei de ver isto. O meu problema, Jesus, não é falta de oportunidade. Eu quero recomeçar. Eu estou aqui toda quarta-feira. Eu estou vendo o movimento. O meu problema não é a oportunidade. O meu problema é que quando eu entro, alguém já pegou antes de mim. O que ele está dizendo é, oportunidade tem, mas o erro que eu tomei no passado é um fantasma do meu presente. Eu não estou entrando mais nas oportunidades. Movimento até tem para a minha vida andar. O problema é que quando eu tentei ser um microfone virando caixa, a minha vida desandou e agora não me encaixo mais. E é por isso que eu olho para os meus filhos e fico dizendo, olha para a minha vida não é um exemplo de vitória, não faz aquilo que eu não fiz para que você não se arrepende. Olha para a minha vida, é sempre um testemunho, já percebeu? Olha como é que eu fiz, não tome as minhas decisões, olha aqui como é que eu estou travado, olha como é que a vida não anda. Você está entendendo? Olha, Carlos, era para a minha vida estar melhor. E por que não está? Porque eu não conseguia ficar num colégio 4 horas sentado numa carteira para assimilar o que já criaram. Não era teste de doutorado, era só você entender o que já havia inventado. Mas você queria soltar pipa, beijar na boca, jogar bola, matar a aula, fingir que estava doente. Emprego tem, só que você não tem currículo. Você está percebendo o que eu estou te dizendo? Lembra quando a tua mãe dizia, minha filha, esse rapaz aí não é para você não, vamos falar com o pastor. Aí o pastor Giovanni abriu o gabinete, disse, minha filha, ele nem honra a Deus, não oferta, não dizima, não para emprego, não respeita a mãe, não respeita a pai, vai te respeitar como? Ah, não, mas é um gato, tomou uma decisão, acabou travando a vida, você está entendendo? Não, pastor, olha, eu estou apaixonado por fulana, manda fulana abrir a Bíblia em Sofonias, ela vai achar que você está de piada, ela vai falar assim, nem tem Sofonias na Bíblia Sagrada, você está entendendo? Ela vem de celular para a igreja porque ela não sabe encontrar o texto sagrado, o que ela sabe é de unha, de cutícula, se o cabelo tem 2 pontas, marca de roupa, ela coloca, sabe, reclinando a cabeça no ombro do namorado o tempo inteiro. Ninguém quer ter um namorado, filha, pode ficar em paz, mas se você está perdida, está aqui, é um hábito. Aí você diz, não, pastor, é que quando ela chega, sabe, o ar-condicionado sopra naqueles cabelos sedosos e vem aquele cheiro maravilhoso. Não, pastor, é minha ali, não é uma bênção e tal. Olha aí, ó. Você está entendendo? Casamento é muito mais do que sexo, ok? Casamento é cumplicidade, é fidelidade, é parceria, é unidade, é conselho. E a Bíblia diz no hebraico que a mulher não está do lado, ela está de frente para o homem, como se fosse um freio. Você está entendendo? Então o homem e a mulher no casamento se completam. Eu não vim falar sobre casamento. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, decisões que a gente toma mal pensada acaba sendo fantasmas no nosso presente. Só que João revela 2 coisas que nascem uma esperança. Se ainda quer ouvir, diga amém. Em nome de Jesus. Primeira coisa, ele diz, olha, ele ocultou muita coisa importante, mas pastor Giovanni, olha o que ele revela que não faz sentido. Havia 5 alpendres. Segundo, Jesus parou na porta da ovelha. Se João só dissesse assim, pastor Giovanni, e eles estavam, os doentes, em 5 alpendres e já era, não faz sentido. Mas juntando com a porta da ovelha, cristologia perfeita. Como eu já vi que vocês gostam de Bíblia, não tenho dúvida que vocês conhecem cristologia. Olha isso aqui. 5 alpendres, porta da ovelha. Cristologia perfeita. Por que cristologia perfeita? Porque o 5 faz alusão a Torá. O Antigo Testamento hebraico nós chamamos de Taná. Torá, Neviim e Ketuvim. Leis, profetas e escritos. Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, lei de Moisés. Então, quem está travado na doença, está travado na consequência da lei, e norma jurídica você sabe que ela não tem emoção, ela pune ou absolve. Então, o que a lei está dizendo para eles? Você não tomou decisão errada, sua vida não vai andar mais. Quem mandou? Quem mandou você entrar quando era para sair? Quem mandou dizer sim quando era para dizer não? Por que você disse não quando era para dizer sim? Quem mandou você entrar? Agora segura. Não é assim que a vida diz? Então a vida está dizendo para ele assim, ó, não vai mover mais, não tem recomeço, não tem mais start, não tem como andar, não tem mais dinâmica. Agora está travado. Quando Cristo chega, Cristo diz, olha, vai voltar a andar porque eu parei na porta das ovelhas. Vamos recapitular. Então, todas as vezes que a Nova Assembleia abrir a porta, só fica olhando para a porta da ovelha. Jesus, todo o culto, para na porta da ovelha. Para que servia a porta da ovelha no templo? Para sacrifício. A palavra sacrifício em hebraico vem do termo korban. Korban vem do radical em hebraico, significa proximidade, ou aproximação. Então, quem quer se aproximar de Deus, tinha que sacrificar. Dos animais mais conhecidos, um cordeiro. Então, todo cordeiro que era sacrificado, passava pela porta da ovelha. Qual porta?
Então a porta da ovelha é a porta do sacrifício. Quem é que está na porta da ovelha? Jesus, o cordeiro que tira o pecado do mundo. O que João está mostrando? Que se Jesus não tivesse se sacrificado, tua vida não ia andar, ela ia viver travada. Mas como ele encostou na porta da ovelha, ele está dizendo assim para o paralítico: eu não vim te perguntar se alguém vai entregar teu currículo, se alguém vai pegar teu telefone, se alguém vai te dar uma mãozinha, se alguém vai te empurrar, se alguém vai te curtir, se alguém vai te dar uma oportunidade. Minha pergunta não é essa, minha pergunta é: você quer ver a tua vida recomeçando? Olha aí, ó, crente inteligente já entendeu e já está dando glória a Deus antes da aplicação. Você está entendendo? Você quer ver a sua vida voltar a andar? Você quer ver o movimento acontecer? Ele disse: eu quero. Então, sai do teu passado e se arrasta até o sacrifício, porque na cruz tua vida volta a andar para a glória de Jesus. Não volta não, Carlos. Você não sabe como eu cheguei nessa quarta-feira. Foram 30 anos de pagode, foram 20 anos de forró, foi 10 anos no tráfico, 5 anos de maconha, 15 anos de cocaína, 20 anos aprontando. Eu acabei com a minha família, eu destruí os meus filhos. Tudo bem, se arrependeu, se arrastou até a porta da ovelha, e tu recebe esta palavra para fazer a sua vida andar. Qual? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Se não for desagradável, bata na mão de 3 pessoas e diga para ele: Deus sempre passa da medida. Diga: Deus sempre passa da medida. Deus sempre passa da medida. Deus sempre passa da medida. Carlos, por quê? Deus sempre passa da medida. Se não, vejamos, olha, se o meu povo, é mais ou menos assim, se toda quarta-feira o meu povo chegar aqui, nem que seja arrastado, mas reconhecendo que foi o microfone tentando ser caixa e não deu certo, mas se chamando pelo meu nome, se humilhando e se convertendo, eu olharei para São João de Meriti, ouvirei a oração. E qual é a oração? Me perdoa. Eu vou ser o microfone, Deus diz: além de ouvir e perdoar, eu vou passar da medida. Como passar da medida? Eu vou colocar um recomeço. Vou pegar a terra que está improdutiva e ela voltará produtiva. Levante as 2 mãos, porque é algo profético. E quem tem ouvidos, ouças o que o Espírito diz à igreja. Não baixe a sua mão, não baixe a sua mão. Pelo poder desta palavra, é nítido que o Espírito de Deus está ministrando sobre os nossos corações. E o que ele está ministrando? Eu não sei qual foi o seu erro que está atormentando o seu presente. Aquele que confessa e deixa, além de alcançar a misericórdia, terá a terra seca voltando a produzir, porque a árvore cortada ao cheiro das águas brotará. Eu vou profetizar de olhos abertos. Saia desta quarta-feira preparando o culto de ação de graça. Vai voltar a produzir tua família, voltará um outro começo, o seu casamento, terá um start a sua vida financeira. Quem recebe isto, 1 minuto de glória ao Deus gerador de movimento, 1 minuto de adoração. Abre a sua boca. Isso, faça como aquela irmã. Se você é batizado no Espírito Santo, eis a oportunidade que Deus está te dando de abrir a sua boca e começar a dizer a Deus: Senhor, é na cruz que a minha vida volta ao movimento, e o castigo que nos traz a paz está sobre. Adoremos-lo aí. Eu espero você adorar. Eu espero você adorar. Enquanto você adora, ele gera um movimento. Enquanto você adora, ele neutraliza o teu passado de pecado. Enquanto você adora, ele diz: eu irei tratar a tua terra seca. É noite da tua vida voltar a andar. É noite de recomeço. É noite de recomeço. Tome seu assento por 1 minuto que eu vou. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Ural, canto que maçu e canto remassarábia.
Você pode sentir a presença do varão do movimento. Você pode sentir a presença do dono do movimento. Você pode sentir a presença daquele que está dizendo: não necessita mais anjo descer. Eu gero novas oportunidades para você. Eu gero, eu crio. Eu concluo agora. Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Jesus traz uma parábola chamada parábola do filho pródigo. Bom, eu não preciso tecer muitos comentários acerca disso. Você sabe que pródigo não é nome, é um adjetivo que qualifica a vida daquele garoto. Bom, simplesmente assim. Vida pautada em dualismo. Qual dualismo? Casa do pai, fora da casa do pai. Irmãos, a casa do pai tem regra. Tem herança, mas tem regra. Qual é o conflito do rapaz? Aqui na casa do pai, tudo que eu vou fazer é posso, devo, não, sim, sento, levanto, calo, falo, seguro, solto, ajunto, espalho. Ele olha para a terra longínqua, São João de Meriti, lá, liberdade brutal. Aqui a gente faz o que quer. Ele disse: não, a vida feliz é essa aí. Me dá a herança. Porque tem gente que acha, irmão, que igreja, altar é o gênio da lâmpada mágica. É só esfregar a mão, receber o que quer e vai embora. Herança não dá vida para ninguém. Herança só vai te trazer contentamento na hora que acabar. Lembra das 3 características? Liberdade, ser e nada e utilidade. Lá você só presta se for útil. Deixou de ser útil, é chiqueiro. Eu achei enjoo da minha cara. Você quer ver o Flamengo perder hoje? Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus. Ele diz assim: pai, me dá herança. O pai disse: olha, se você acha que é um carro, uma casa, que vai fazer a sua vida andar, sua vida só funciona na casa. Não, me dá o que eu quero, que eu estou indo. Irmãos, culturalmente ele tinha que tomar um tapa no rosto, porque ao pedir a herança para o pai, ele está pedindo para o pai morrer. Culturalmente é isso, tá? Ele seria envergonhado na frente de todo mundo e apanharia na cara, na cultura. Mas o pai disse: se você acha que eu morri para você, que você acha que você consegue viver a vida, pô, pega aí, tua bênção e vai. Ele vai. Passa um tempo, vem a fome e perde tudo. Perdeu tudo, os amigos dizem: olha, aqui você só encaixa se for útil. Já que você é nada, vai andar no chiqueiro. Qual o nome dessa rua aqui, pastor? Eu concluo. São João Batista. Aí quando ele passa na rua São João Batista, começa a cair a ficha. E qual é a ficha que cai? Eu aqui, com a vida travada, no chiqueiro, e na casa do meu pai, em plena pandemia, tem gente contando testemunho de vitória. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. A palavra padecer necessidade vem do grego histerel. Histerel pode ser padecer necessidade ou ficar para trás. O que ele está dizendo assim, ó: foi eu sair da casa dele, todo mundo flui, só eu fico para trás. E tem gente que está ficando para trás sem sair da casa do pai, porque o microfone tentando ser retorno. Mas se esta noite sua ficha cair, eu estou sentindo uma presença do Espírito Santo. Se a tua ficha cair, você dizer: pelo poder dessa palavra, deste culto, das canções, eu vou me levantar. A cabeça do filho pródigo é: eu vou voltar igual escravo. Eu aceito ficar de direito. Não. Você não se arrependeu? Você não veio pedir perdão? Eu sempre passo da medida. Você volta com cabeça de escravo, mas eu vou calçar os seus pés. Eu vou colocar o anel na família do novo no seu. Vou repetir, só porque só esse lado aqui deu glória a Deus. Ali eu vi que não deu não, mas eu vou repetir. Você veio talvez assim: Senhor, eu tomei uma decisão e quase botei em risco a minha vida, mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer: se arrasta para o caminho do sacrifício, porque se você se esconder na cruz, Ele vai calçar os seus pés, te dará uma veste nova, restituirá a sua vida e um novo começo será feito. Quem recebe isto, fica de pé comigo glorificando a Jesus. Mi maior para mim. Mi maior. Mi maior.
não entendo o meu próprio agir. Isso é uma oração, não é? Sem tua graça, o que seria de mim? Cante.